Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Ativa também o sininho das notificações. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional no final, tá ok? No vídeo de hoje vamos contar a trajetória do Juventude quando conquistou o título da Copa do Brasil de 1999. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! 29 de junho de 1913. Essa é a data de fundação do único clube do interior do Rio Grande do Sul a ter jogado uma Taça Libertadores da América, isso no ano 2000, e uma Copa Sul-Americana, isso em 2005, sem falar do fato de nunca ter sido rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O Esporte Clube Juventude é da cidade de Caxias do Sul, localizada a 128 quilômetros de Porto Alegre, e manda suas partidas no estádio Alfredo Jaconi, com capacidade para quase 20 mil torcedores, local onde já travou diversos duelos contra o seu grande rival, que é o outro time da cidade, o Caxias. Porém, o Juventude nutre certa rivalidade com os grandes da capital, o Grêmio e o Internacional. Caxias do Sul é a segunda cidade mais populosa do estado do Rio Grande do Sul e faz parte do maior polo de produção de vinho do país. Desde 1931, ocorre a cada 2 anos a tradicional Festa da Uva. Em visita à cidade, não deixe de visitar o Jardim Zoológico da Universidade de Caxias do Sul, o Monumento Nacional ao Imigrante, a Cascata da Mulada, a Cascata dos Molim, a Gruta dos Índios, o Jardim Botânico da cidade, a Praça Dante Alighieri, o Museu da Uva e do Vinho, o Parque da Lagoa do Riso e as várias vinícolas da região. A Copa do Brasil é a segunda competição mais importante do futebol brasileiro e é disputada desde 1989, sempre premiando o seu campeão com uma vaga na Taça Libertadores da América. Em 1999, o Juventude surpreendeu o país com a conquista inédita da Copa do Brasil. A maior glória da história do Juventude, ela não foi fruto de acaso, mas sim fruto de uma parceria que já vinha dando certo desde 6 anos antes. Entre os anos de 93 e 2000, a multinacional italiana Parmalat investiu no futebol do Juventude, assim como fez com o Palmeiras, bicampeão brasileiro de 94, mesmo ano em que o Juventude conseguiu o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Em 1997, o Juventude encerrou o Campeonato Brasileiro na 5ª colocação, a sua melhor colocação em toda a história. Em 1998, o Juventude conquistou outro título inédito, o de campeão gaúcho, após superar nas finais a equipe do Internacional. Sem falar que este título foi conquistado de forma invicta. Foram 7 vitórias e 5 empates em 12 jogos e taça levantada em pleno Beira-Rio. Mesmo assim, em 1999, o Juventude não era nem de perto favorito a conquistar a Copa do Brasil. Ainda mais com a imprensa de Porto Alegre, que sempre procura um defeitinho qualquer que seja na boa fase que o Juventude viveu. Aquele time do Juventude era liderado pelo treinador Valmir Louruz, que um ano antes havia sido campeão da Copa da Liga Japonesa, comandando o time japonês Júbilo Iwata, e tinha peças como o goleiro Emerson, vindo do Bragantino, o zagueiro Piccoli, que retornava de empréstimo ao América de Natal, o também zagueiro Capone, remanescente do time campeão gaúcho, e que antes havia jogado no Kyoto Sanga, do Japão. O meia Wallace, outro remanescente de 98, e que antes havia defendido as cores do Bangu. O meia Amabilia, vindo do Internacional, e os atacantes Márcio Mexerica, vindo do São José, de São Paulo, e Maurílio, vindo da Ponte Preta. Várias informações que estão aqui no vídeo, eu pude obtê-las consultando o blog Papo de Gringo, cujo link você pode ver aqui embaixo. Alguns amigos de Caxias do Sul me forneceram informações imprescindíveis para a realização deste vídeo. E por isso aqui vai um agradecimento especial aos amigos Felipe Bavaresco e Guilherme Rodrigues. O primeiro desafio do Juventude seria fora de casa, no Distrito Federal, contra aquele time que foi o vice-campeão brasiliense do ano anterior, o Clube de Regatas Guará. A estreia foi no dia 4 de março, no estádio Bezerrão, na cidade satélite do Gama. O Juventude de Emerson, Piccoli, Capone, Alcir e Denis, Roberto, Flávio, Wallace e Maurílio
Fernando e o uruguaio Carlos Soca, vindo do Nacional de Montevidéu, bateu o Guará pelo placar de 5-1. Interessante que todos os gols aconteceram no segundo tempo. Denis abriu o placar para o time gaúcho aos 13 minutos, mas um minuto depois, Santos empatou para o time do Distrito Federal. A partir daí só deu Juventude, que marcou o segundo gol aos 29, com Mabilha, ampliou para 3-1 aos 39, com gol do zagueiro Capone, marcou o quarto e o quinto, aos 43 e aos 44, com 2 gols de Fernando. O lateral Freitas do Guará foi expulso, assim como o atacante jaconeiro Maurílio. Com essa goleada, o Juventude avançou para a segunda fase sem necessidade do jogo da volta. O próximo desafio da equipe do Juventude seria contra o Fluminense, que na primeira fase havia eliminado o Lagartense de Sergipe. O jogo de ida foi realizado no dia 17 de março no Maracanã. Aquele Fluminense de Alexandre Lopes, Roberto Brum, Giancarlo, Túlio Maravilha, Rony e Magno Alves é da época que todo torcedor tricolor gostaria de esquecer, pois foi o time que disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro da Série C. O Fluminense conseguiu acesso naquele ano para a disputa da Série B de 2000, mas acabou disputando aquela bagunçada Copa João Avelange. Em 2001, magicamente, ele apareceu na Série A. Polêmica que dura até hoje. Em relação ao time que goleou o Guará, o Juventude teria Índio no lugar de Piccoli e no meio-campo Gil Baiano e Lauro, nos lugares de Roberto e Maurílio. Mabilha surgia como elemento extra no meio-campo e o time teria apenas um atacante, que seria o Haldner. O Fluminense venceu o jogo da ida pelo placar de 3-1. O Juventude saiu na frente aos 23 do primeiro tempo com gol de Wallace, mas apenas 3 minutos depois, Rony empatava para o tricolor carioca, que virou aos 29 com gol de Flávio. Veio a etapa final e o Fluminense marcou aos 8 minutos com gol do folclórico Túlio Maravilha, fechando a vitória pó de arroz pelo placar de 3-1. O jogo da volta foi no dia 7 de abril, no Alfredo Jaconi. O técnico Valmir Louruz voltava com seu esquema ofensivo, com Emerson, Índio, Capone, Alcir e Denis, Roberto, Lauro, Wallace, Flávio, Maurílio e Fernando. Nesse jogo, o Alviverde Gaúcho mostrou toda a sua força dentro de casa e o Fluminense mostrou por que era um time de Série C. O Juventude massacrou o tricolor por um desmoralizante 6-0. O meia Flávio abriu a porteira aos 4 minutos e ampliou aos 7. Maurílio marcou o terceiro aos 19 e Flávio aos 36 o quarto. Na volta do intervalo, o Juventude fez o quinto com Capone aos 3 minutos e o inspirado Flávio fechou a conta aos 18. Nas oitavas de finais, o adversário do Juventude no dia 27 seria o Corinthians, que tinha Gamarra, Vampeta, Marcelinho Carioca, Edilson e etc. O Corinthians, que naquele ano seria bicampeão brasileiro, já havia eliminado o Biratã de Mato Grosso do Sul e o 13 da Paraíba. O treinador resolveu apostar em um time bem ofensivo, com 3 atacantes: Maurílio, Edson e Márcio Mexerica. Um meio-campo com Roberto Wallace e Flávio, e na defesa, Marcos Teixeira entraria no lugar de Alcir. O Juventude venceu o Corinthians pelo placar de 2-0. Capone abriu a contagem aos 46 do primeiro tempo e Índio marcou o segundo aos 32 da etapa final. O jogo da volta no estádio do Pacaembu foi no dia 30. Valmir Louruz nem quis saber de retranca e escalou o mesmo time que havia vencido o jogo de Caxias do Sul. E o resultado foi de vitória gaúcha, pelo placar de 1-0. Gol de Márcio Mexerica, ainda aos 10 do primeiro tempo, garantindo a equipe nas quartas de finais.
o próximo adversário do Juventude seria o Bahia. O tricolor de aço da Boa Terra já havia eliminado o Botafogo de Ribeirão Preto, o Atlético Mineiro e o Coritiba. Para o jogo da ida, no dia 12 de maio, no Alfredo Jaconi, o treinador resolveu apostar no esquema com 3 zagueiros, sacando Denis para colocar Mabilha no meio-campo e pondo Lauro no lugar de Flávio, e mantendo o mesmo trio de ataque lá na frente. A coisa não saiu como desejado e Juventude e Bahia empataram em 2-2. Wesley abriu o placar para o Bahia aos 17, mas Mabilha empatou aos 42. No segundo tempo, aos 36, o incansável Mário Tilico, vindo da Cabo Friense, virou para o time gaúcho. Mas 6 minutos depois, o mesmo Wesley deixou tudo igual no marcador, causando preocupação à torcida jaconeira pelo fato de ter tomado 2 gols em casa, o que na Copa do Brasil era mortal. O jogo da volta foi no dia 19, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Outra novidade seria Flávio no meio-campo e o ataque com a dupla Maurílio Mexerica. Juventude e Bahia voltaram a empatar em 2-2. Capone abriu o marcador aos 23 para o time gaúcho, mas aos 30, Wesley empatou para o Bahia, que virou aos 34 do segundo tempo com gol de Vinícius. Eis que 2 minutos depois surge o imorrível Mário Tilico para empatar para o Juventude e levar o jogo à decisão nos pênaltis. Nos penais, o Juventude venceu por 4-1 e se garantiu na próxima fase. Nas semifinais, o Juventude teria pela frente um velho conhecido, o Internacional de Porto Alegre, que para chegar até ali já havia eliminado o Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais, pelo Camaçari da Bahia, pelo Guarani de Campinas e pelo Goiás. O primeiro jogo foi em Caxias do Sul, no dia 26 de maio. O Juventude bem que tentou, mas não conseguiu sair do 0-0 diante do Colorado. Para a imprensa de Porto Alegre, o jogo da volta seriam favas contadas. A confiança na vitória colorada era extremamente visível nos meios de comunicação. Já podemos afirmar, meus amigos, que o Internacional já é o primeiro finalista da Copa do Brasil, bastando apenas aguardar o vencedor do jogo Botafogo contra o Palmeiras, para sabermos se o Inter será campeão diante de um time carioca ou campeão ante um time paulista. Sim, meus amigos, afinal, como diz o ditado, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. A perda do título gaúcho de 98 foi um acidente que só acontece de 100 em 100 anos. Eu sinto-me na obrigação de dizer a verdade. Essa campanha do Juventude, ela em nada engrandece o futebol do estado do Rio Grande do Sul. Neste jogo, eu recomendo a torcida do Internacional que só comece contando a partir de 4, porque senão vai perder a conta. A humildade sempre vinga a prepotência. O jogo da volta aconteceu no dia 2 de junho, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. E não é que o raio caiu de novo no mesmo lugar? O massacre do Inter se transformou em massacre no Inter. O Internacional caiu de 4 dentro de casa para o Juventude. Marcos Teixeira abriu o placar aos 45 do primeiro tempo. Veio o segundo tempo e logo aos 10 minutos, Márcio Mexerica ampliou a vantagem para 2-0. Aos 27, Mabilha dilatou o placar para 3-0. E a tampa do caixão colorado foi colocada aos 34, quando Capone fechou o placar em 4-0 a favor do Juventude. O Alviverde Gaúcho teria pela frente nas finais a equipe do Botafogo, que já havia descido sarrafo em cima de times como o Paysandu, o Criciúma, o São Paulo, o Atlético Paranaense e o Palmeiras. Time este que tinha figuras de destaque, como o goleiro Wagner,
o César Prates, o Sandro Barbosa, Sérgio Manuel e, sobretudo, Bebeto. O jogo da ida foi no dia 20 de junho no Alfredo Jaconi. E o Juventude venceu o Botafogo pelo placar de 2-1. Fernando abriu o placar para o Alviverde aos 14 minutos. Nem bem o time carioca havia se recuperado do baque e 8 minutos depois foi a vez de Márcio Mexerica ampliar a vantagem para 2-0. Bebeto ainda diminuiu para o Botafogo, mas foi só. O jogo foi super quente. O quê? Calor em Caxias foi não. Capone e Wallace foram expulsos no lado do Juventude, enquanto que Sandro Barbosa levou o cartão vermelho para o lado do Botafogo. A volta seria no Maracanã, no dia 27. Sabe quanto foi o público desse jogo? 101.581 torcedores. Mais de 100 mil torcedores torcendo contra o Juventude. Você acha que o time gaúcho tremeu? Não! O Juventude segurou o empate em 0-0 e conquistou de forma brilhante e inédita o título da Copa do Brasil de 99, garantindo vaga na Taça Libertadores da América do ano seguinte. O Juventude foi campeão com Emerson no gol, Piccoli, Capone, Marcos Teixeira e Denis na defesa, Roberto, Mabilha, Lauro e Flávio no meio-campo, Maurílio e Márcio Mexerica no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a trajetória do Esporte Clube Juventude ao título da Copa do Brasil de 99. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Ativa também o sininho e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!